Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu vídeo. E hoje nós vamos falar de um assunto que Deus já vem ministrando ao meu coração há algum tempo, que são as patentes espirituais. Ou seja, não vou aqui enumerar as patentes, né? Se Deus me revelou quais são os nomes das patentes, não é isso. Mas é explicar para vocês e dizer para vocês que existem níveis espirituais. Assim como existe, né, na polícia militar ou no exército, né, em outras instituições também, porque são níveis. É como se a pessoa fosse subindo de nível, né? Isso também acontece no mundo natural, em uma empresa, por exemplo, mas aqui a gente vai focar no mundo espiritual, visto que o mundo físico, ele muitas vezes é um reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual, porque o mundo verdadeiro, ele não é esse que nós estamos vendo aqui, certo? Então, quando você olha para mim, você vê, por exemplo, a minha imagem, mas eu não sou esta pessoa fora, né? Até porque as características físicas, elas vão mudar com o tempo, né? A pessoa pode fazer um procedimento e mudar, a pessoa pode pintar o cabelo, a gente envelhece, então tudo isso é a nossa aparência. Mas o seu verdadeiro eu, ele é um espírito, né? Nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Então é importante a gente saber porque o seu verdadeiro eu é um espírito que ele é invisível aos nossos olhos humanos. Nós só podemos ver com olhos espirituais. Então hoje nós vamos falar que existem níveis espirituais, tá? E aí a gente pode ver que a Bíblia fala assim conosco, de fé em fé, de glória em glória, de degrau em degrau. Então, o que significa isso? Crescimento espiritual. Quando a gente se converte, a gente é um bebê espiritual. Não é assim? Todos nós chegamos e nós somos uns bebês. E a gente passa a ser cuidado por uma igreja, por um pastor. E a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo as coisas espirituais, a gente vai aprendendo a orar. E nós vamos subindo de nível, ou seja, subindo de patente também no reino do Espírito. E isso é muito importante. Por quê? Porque você precisa reconhecer o nível que você está. Você precisa reconhecer o nível que você está. Para você não entrar em uma furada, por exemplo. Para você não inventar alguma coisa de ir contra um determinado casta de demônio, ou certas coisas que você acha que você está pronto e às vezes você não está pronto. Gente, eu não estou aqui dizendo que não é para a gente expulsar o demônio, que não é para a gente fazer algumas coisas, desde que a gente tenha a certeza e a convicção que Deus nos chamou para fazer aquilo. Por quê? Porque existem esses níveis, né? Existem níveis também na batalha espiritual. Eu lembro até uma vez que eu estava vendo uma pessoa muito ungida, né, na igreja, e essa pessoa, ela estava enfrentando, entre aspas, vamos dizer assim, né, um demônio de uma alta patente no mundo espiritual. E eu percebi que aquele demônio já era um nível maior. Então, a gente também precisa entender qual o nível que a gente se encontra, tá? Isso daqui não é para você ter medo, até porque a Bíblia mesmo fala, né? Aqueles que creem vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, vão curar os enfermos, se tomar alguma coisa mortífera não vos fará dano algum. Então, é aquele que crê. Porém, a gente tem que entender até onde a gente pode ir. A mesma coisa é no ministério, né? Se a pessoa tem um ministério, até onde Jesus te chamou para ir? Para que a gente não venha pisar, às vezes, fora do lugar que Deus nos estabeleceu. Tá? Então, esse vídeo é mais para servir como um direcionamento, né, para você e para mim, para a gente entender e discernir qual nível a gente está. Porque, irmãos, isso é sabedoria. Eu conheço muitos casos de pessoas que entraram em batalhas, até por outras pessoas, sem estarem preparadas e acabaram se desviando. Tá? Eu já vi gente que estava indo, a pessoa era obreira na igreja, era uma igreja que trabalhava com libertação pesada, a pessoa ia nas vigílias, a pessoa fazia, acontecia. Um dia, a mulher morreu. Ninguém entende o motivo, ninguém sabe o porquê, e eu sei no meu espírito, percebo isso, que ela entrou em certos níveis de batalha espiritual que ela ainda não estava preparada. Então, existem, assim, de casos no meio da igreja. Então, a gente precisa entender qual é a nossa posição
e qual é o nosso nível e a nossa patente no reino do Espírito, tá? E aí outra coisa que eu queria falar com você. E por quê? Porque além do nosso nível espiritual, existe também a nossa condição física, né, que é um fator importante. Por isso a gente tem que cuidar da nossa alimentação, né, praticar atividade física, porque a nossa saúde física ela também é importante. E também a nossa parte emocional, a nossa parte psicológica, a parte da nossa alma, da nossa consciência. Né? Nessa parte da alma, a gente também precisa crescer. Então, às vezes, você não está pronto para saber certas coisas do mundo espiritual. Às vezes, você não está pronto, não é só no espírito, mas também na alma, para você entrar em certos lugares no mundo espiritual, acessar certas revelações, né? Então, a gente precisa entender qual é o nível que nós estamos, tá? E aí eu queria ler com você só um versículo em Lucas 2,52. E diz assim: E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então a gente viu aqui que Jesus crescia. Jesus crescia em estatura, né? Ele estava ficando mais alto, maior, né? Se desenvolvendo. Em graça diante de Deus e dos homens. E ele crescia também em sabedoria. Então nós também precisamos crescer em sabedoria, né? Imitando o nosso mestre. E sabedoria é saber até onde você pode ir, até onde Deus te estabeleceu, até onde é a sua capacidade física, emocional e espiritual, tá? Existem etapas que nós precisamos cumprir para subir de nível no mundo espiritual. E aí eu queria conversar isso com você só para a gente finalizar, para você entender o raciocínio que eu estou querendo passar aqui. Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque conforme você vai subindo de nível, você vai enfrentando novos desafios. Desafios que você não enfrentava lá atrás, você vai passar a enfrentar agora. Você vai também ter novos inimigos. Você vai subindo de patente, novos inimigos vão vir. E você vai travando o quê? Novas batalhas. Então, você tem que estar pronto para essa nova etapa, para esse novo nível, né? Por quê? Porque você vai precisar de mais unção, uma unção proporcional ao que você está enfrentando, uma unção proporcional àquela estação. Você também vai precisar de conhecimento, você precisa de novas revelações, de novo conhecimento, né? Estar sempre aprendendo a palavra, estar sempre aprendendo sobre Deus. Isso é uma coisa muito importante. E você vai precisar de mais graça, né, para enfrentar esses novos inimigos, esses novos desafios, essas novas batalhas. Então, você precisa estar certo do nível que você está e pedir também uma armadura, uma unção que esteja de acordo com aquele nível espiritual que você está, tá bom? E aí eu vou contar um testemunho, né? Eu estava numa igreja uma vez, uma pessoa estava ministrando e aí um obreiro falou que teve uma visão dessa pessoa. E essa armadura que é descrita lá em Efésios 6, ele falou, eu vejo que essa armadura que está em couro, ela está se transformando em uma pedra preciosa, se eu não me engano era ouro, eu não me lembro agora. Mas ele viu que significa uma nova armadura, provavelmente para um novo tempo, para uma nova batalha, para uma nova estação. Então, isso eu já ouvi sobre essa armadura também, outros pregadores falando sobre a questão da armadura, né, que ela vai se modificando com o tempo, então nós vamos adquirindo uma armadura, como é que eu vou dizer, mais potente, digamos assim, para entrar em novas dimensões espirituais, tá? Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Se você gostou, dá o seu like, compartilha com algum familiar ou com algum amigo que precisa entender e ter sabedoria para discernir o nível espiritual que ele está. Se você gostou, já me segue aqui no canal. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.